Bom dia, queridos amigos. Que Jesus nos ampare nesta manhã sublime, trazendo força, coragem e bom ânimo a todos nós. Sintamos fortalecidos pelo amor do Cristo. Hoje nós vamos ver as preces inteligíveis. Se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá Amém no fim de vossa graça, de ação de graça? Uma vez que ele não entende o que dizeis, não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se identificam com ela. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende, porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passa de amálgamas de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, preciso se torne que cada palavra desperte uma ideia, e desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Será dita como simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam. Muitos oram por dever, alguns mesmo por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes e em tal ou tal ordem. Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo, é rebaixá-lo. Convidamos os nossos irmãos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, que este influxo divino nos alcance e que possamos fortalecer nosso desejo, nossa vontade para amar, para servir, para compreender. Jesus, alimente-nos de esperança, Mestre, que esse conhecimento sublime da doutrina espírita dissolva as sombras dos nossos enganos, que sejamos mais fraternos e que nossa palavra, Jesus, alcance os corações com as vibrações amorosas, para que, irmanados nesse mesmo diapasão, possamos sentir a grandeza do seu Evangelho em nossa vida. Se conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Amigos, cada dia uma nova lição, cada hora uma nova reflexão. E nós perguntamos, por que guardamos tanto para compreender a palavra do Cristo Jesus? Nós estamos lendo hoje preces inteligíveis. Muitas vezes, as palavras de Jesus são sempre motivadoras, a observar, a perceber, a sentir. Quanto é bom a gente ouvir uma palavra que toca o coração, sem rebuscá-la, sem trazer um vocabulário ou uma linguagem figurada que nada nós entendemos. É preciso que a gente aprenda a confiar em Cristo e guardar nele, mais que dizer da angústia da alma atormentada, muitas vezes no círculo de cuidados terrestre, e ficamos esperando que Jesus venha satisfazer os nossos caprichos. Amigos,
é preciso descobrir o valor da palavra, o valor do verbo, sem que a gente possa confundir com tudo aquilo que o Senhor nos abençoe. E a prece só tem um valor pelo pensamento que lhe está conjugado. O que que eu estou pensando? Qual é a minha intenção nessa prece? E qual o interesse que dá essa vibração, essa intenção ou este tom no meu pensamento ou na minha voz? Nós sabemos que é impossível conjugar um pensamento qualquer quando esse pensamento não é compreendido. E nesta hora, o que mais desejamos é que a nossa palavra alcance os corações de nossos amigos que ora compartilham conosco desse evangelho e que todos nós possamos sentir que as nossas preces, feitas numa linguagem simples, elas podem nos sustentar, elas podem nos alimentar. E para que a prece toque o nosso coração, é preciso que a nossa palavra desperte uma vontade de aprender, uma vontade de mudar, de transformar, e que essa vontade seja sempre compreendida, para que nós possamos, por meio de um pensamento firme, acordarmos, despertarmos. E o Evangelho nos diz: será dita como simples forma, como virtude dependerá no maior ou menor número de vezes que a repitam. Muitos oram por dever, alguns mesmo por obediência, e outros que nós sabemos traz no coração esse desejo enorme de comungar com Deus. E as preces inteligíveis são aquelas que nós compreendemos. Imaginemos nós num templo budista, lá no Japão, e que as pessoas estão orando na língua japonesa, o que vamos entender? Se nós não entendermos a fala, a palavra, mas se nós sentirmos a vibração do ambiente, nós somos capazes também de comungar com Deus nessa linguagem íntima do coração. Portanto, é o que o Evangelho está nos dizendo aqui, ó. Deus vê o que passa no fundo dos corações. É o que passa pelo pensamento sincero, valoroso, construído pela fé, pela esperança. E nós sabemos que todo pensamento que passa pelo coração, ele tem que trazer uma sinceridade. Então, qual é a minha sinceridade diante de Deus? Então, nós precisamos buscar que todos nós que esperamos que a nossa fala alcance o Cristo, nós temos que estar alimentando o desejo de que a nossa vibração suba, que os benfeitores sintam e que leve até a Ele as nossas alegrias, nossa gratidão, nossos reconhecimentos. Então, quando nós temos uma má palavra ou uma prece que é alimentada por sentimentos que não são do bem, nós vamos ver que esses sentimentos, essa prece, ela fica incapaz de que os espíritos possam recebê-la. É preciso, portanto, que a gente lembre que tudo aquilo que semeia não é o que nós vamos esperar no outro dia. Demora, mas cada grão ela tem um germe. Então, cada pedido é como uma semente. Ela vai alcançar a espiritualidade maior. Mas nós sabemos que muitas vezes nós não podemos receber imediatamente o que nós estamos pedindo. Porque como a semente reveste de tantas condições para que possa crescer, precisa do tempo da terra, do tempo da semente, a terra, o solo, a água. Nós também precisamos
de um tempo para que a gente possa ajustar o nosso pensamento, o trabalho que nós estamos realizando, para que contemplemos em nós a alegria do desabrochar que a prece pode nos oferecer. Então, nós vamos ver que todos nós também somos uma sementeira com a intenção de crescer, a intenção de expandir. A prece é isso, a prece inteligível, nós precisamos entender que toda prece, ela precisa ter um valor que é impossível conjugar. Qualquer pensamento que não seja compreendido. O que não se compreende não toca o nosso coração. É por isso que quanto mais simples nós olhamos a grandeza do Pai Nosso, a grandeza do Pai Nosso, quando Jesus nos ensina a orar, o que ele pede? E nós vamos ver que ele pede não é para ele pede para todos nós. E ele chama Pai Nosso, ele não fala meu Pai, ele fala Pai Nosso, que está nos céus, que céus, todos os lugares, na nossa intimidade consciencial. Dai-nos hoje, que dia é hoje? Amanhã nós vamos pedir a mesma coisa, dai-nos hoje. Então, o pão, que pão? O pão divino, o pão que nos alimenta, o pão que nos sustenta. Perdoai as nossas dívidas. Olhe para nós e olhando para nós, Deus vai ver a nossa pequenez. Mas Ele, reconhecendo as nossas dificuldades, Ele não nos critica e nem nos julga. Mas aí nós vamos mais além, perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar. Será que nós estamos fazendo esse assim como? Então é preciso que todos nós precisamos efetivamente construir na nossa intimidade um esforço, o esforço que transcende para que nós possamos compreender a grandeza de tudo aquilo que está à nossa volta. Que não seja um amontoado de palavras, irmãos, porque todos nós precisamos buscar em cada situação uma fé que representa a nossa visão. A visão que nós estamos falando é conhecimento, é capacidade de auxiliar. E nós vamos ver que quando nós vamos penetrar na terra espiritual, nós precisamos saber se essa terra espiritual que nós estamos tanto buscando ou inspirado é a terra da verdade. Nós vamos ver que o Senhor Jesus ensinou a seus discípulos a orar para que eles não ficassem apenas na contemplação. Todos nós precisamos entender que a prece e a reflexão constituem para nós um lubrificante em nossa máquina de experiências cotidianas. Quem não tem, quem não faz o seu momento de prece, de reflexão, não alimenta, não lubrifica a vontade de crescer. Todos nós somos aprendizes que estamos lutando, mas nós precisamos entender que nessa lavoura sublime do bem, todos nós vamos entender que a base, a alegria de todos nós é a vivência do Evangelho. É com a vivência do Evangelho que nós vamos estabelecendo em nós um movimento para que nós possamos buscar no entendimento os princípios maiores, que são princípios que nos libertam. Então, amigos, quando nós vamos ampliando o nosso olhar do cristianismo para o espiritismo, nós vamos entender que todos nós estamos sendo convidados a renovar para que os nossos olhos alcancem níveis maiores,
horizontes maiores, reestruturando o nosso espírito, para que nós possamos santificar esses momentos da prece. É preciso que todas as vezes que nós vamos orar, que possamos criar dentro de nós a esperança, o pensamento de concórdia, para que possa abrir novos horizontes e buscar no conhecimento superior tudo aquilo que vai nos sustentar, tudo aquilo que vai estruturar um novo olhar, para que a gente possa nos devotarmos mais a esta boa nova que o Cristo nos trouxe. E é por isso que no dia a dia, quando nós estamos reunidos em nome do Cristo para orar, nós precisamos trabalhar em nossa intimidade o que sentimos, o que desejamos, o que pensamos, o que falamos, o que estamos aprendendo, estudando, para que nós possamos verdadeiramente termos a certeza que o conhecimento de todos os ensinamentos trazidos pelo Cristo e pelo Consolador prometido nos permite analisar, refletir, para expandir toda a necessidade do bem que nós desejamos realizar. E assim, meus amigos, aproveitando esses momentos, buscando a clareza dos nossos pensamentos, nós pedimos a Deus que não nos falte o discernimento, que nós possamos compreender a prece pela força da bondade que os Espíritos têm a nos oferecer e ensinar com bondade todos aqueles que estão à nossa volta, para que possamos compreender o trabalho que nos eleva em louvor de Jesus, porque toda a verdade, ela é o alimento para todos nós. E é preciso que diariamente tenhamos dentro do nosso pensamento ações fortes para que nós possamos decidir modificar o nosso percurso, criando para nós mesmos esperanças, saindo das nossas inquietações, para que nós possamos buscar a ascensão da luz divina que nos agasalha. Agradeçamos a Jesus e pedimos que as nossas preces sejam sempre as mais verdadeiras, claras, sublimes. Jesus, que nesta hora possamos receber o paz, esse lenitivo divino que nos sustenta, que nos ampara e que nos fortalece. Fluidificai as nossas águas, para que elas se transformem em medicamentos, no valor extraordinário da água fluidificada, que nos energiza com as energias do mundo dos espíritos, pelo amor de tantos companheiros. Vibramos, Jesus, pelos nossos familiares que ora se encontram enfermos nos seus lares, nos hospitais, nas UTIs. Ó Jesus, envolvei a todos. Mestre de amor e bondade, sustente aqueles que ora passam por dificuldades e que a paz, a esperança seja constante em nossa vida. Queridos amigos, recebam em seus corações as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade e que a paz e a alegria se faça para todos nós. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe
que o Grupo Espírita Esperança e Caridade vos agasalhe junto às vibrações de Eurípides, nosso querido irmão. Que assim seja.